Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos de volta depois dessas férias que vocês tiveram para continuar os nossos conteúdos. E como eu sei que vocês estão com um pouco de dificuldade em pontuação, então eu voltei com mais uma aula de pontuação para vocês. Vamos relembrar o que a gente aprendeu? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá apresentar. Então, essa é mais uma aula nossa sobre pontuação. Aqui tem um recadinho para vocês. Olá, queridos alunos. Bem-vindos de volta à nossa aula online. Espero que estejam tão preparados como eu para começarem a aprender e se divertir. Estamos nessa juntos, então vamos nos respeitar e apoiar uns aos outros. Relembrando, você certamente já observou que a nossa fala é diferente da escrita, ou seja, durante a fala, utilizamos alguns recursos para dar maior expressividade ao que falamos, como os gestos, as expressões faciais, a entonação, a pausa, etc. Então, para relembrar tudo aquilo que a gente viu sobre pontuação, nós precisamos primeiro lembrar que pontuação são os sinais que nós utilizamos para expressar todas essas coisas aqui que a gente usa na fala e que a gente não tem na escrita. Então, quando escrevemos, nós não contamos com esses recursos. Por isso, utilizamos os sinais de pontuação para demonstrar sentimentos, emoções, opiniões, ênfase, entre outras questões, como entonação, e como a pausa e muito mais. Vamos relembrar quais são os sinais de pontuação? Então, o ponto de interrogação é o que a gente tem nessa frase que eu acabei de falar. O ponto de interrogação nós utilizamos nas frases de interrogação diretas, ou seja, quando a gente faz uma pergunta direta a uma pessoa, a gente tem que utilizar o ponto de interrogação no final dela. Exemplo, vocês estão entendendo a aula de pontuação? Assim como essa. Vamos relembrar quais são os sinais de pontuação? Ponto de exclamação. Usamos o ponto de exclamação nas frases em que expressamos admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento ou pedido. Exemplo, Luana, o esposo gritou emocionado. Isso foi um chamamento que não daria certo se fosse só com um ponto final, por exemplo, que a gente vai voltar a falar dele, vai relembrar também. Se fosse com um ponto final, não teria essa entonação de que ele está chamando a esposa do ano. Então, ele gritou emocionado. Se ele gritou emocionado, isso daqui tem que ter a ênfase, a entonação que só o ponto de exclamação dá, exatamente porque expressa uma emoção, expressa grito, surpresa, admiração, alegria, dor. E aqui nós temos um chamamento com grito, com surpresa, com não sabemos se é alegria ou se é dor. Vamos lá. Temos outros exemplos aqui, ó. Oh, que dia lindo! Aqui nós temos a surpresa representada no ponto de exclamação. E por último, espere a sua vez na fila, por favor. Tivemos um pedido. Então, isso que a gente pediu a alguém para fazer algo, o que dá essa entonação é o ponto de exclamação. Ponto final, como eu falei, nós íamos relembrá-lo e nós usamos ele em final de frases afirmativas, quando a gente afirma algo, ou seja, quando a gente diz uma verdade sobre algo, ou negativas, quando a gente diz
que não é aquela coisa. Declarativas, quando a gente está declarando uma frase ou declarando algo que a gente sabe, ou imperativas, quando a gente está dando uma ordem ou fazendo um pedido, alguma coisa assim do tipo que não tenha uma entonação, como, por exemplo, jogue o lixo na lixeira. Jogue o lixo na lixeira deve terminar com um ponto final, porque é uma frase imperativa de ordem, mas sem entonação, sem ênfase. Então, a gente tem aqui como exemplo: comprei o material escolar completo no ano letivo. A gente está declarando que comprou. Então, é uma frase que afirma algo e deve ser terminada com um ponto final. Nós também usamos o ponto final depois de uma abreviatura. A abreviatura é quando a gente pega aquela palavra e coloca o ponto final bem antes dela terminar, porque a gente vai indicar que é aquela palavra. Aqui, por exemplo, visitei a Avenida Paulista. Por que eu sei que é avenida? Porque se AV com o ponto final, que indica uma abreviatura, e Paulista, que é um nome próprio de uma avenida muito conhecida de São Paulo, a gente logo identifica que o AV se trata de uma avenida, até porque a gente costuma conhecer quais são as abreviaturas mais usadas. E aí a gente só precisa utilizar o ponto final para indicá-los. Continuando, reticências. Nós usamos para indicar suspensão de pensamento, como aqui. Quem sabe ele volta, quem sabe. Aqui a gente interrompeu o nosso pensamento e deixou uma continuidade no ar de sugestão do que poderia acontecer, mas que a gente não vai saber. Por a gente não saber, por a gente ter que suspender o nosso pensamento, as reticências têm que ser usadas. Então, quem sabe ele volta? Quem sabe? Para expressar dúvida, surpresa ou hesitação. Por exemplo, sinto muito, só hoje eu percebi. Geralmente, isso pode ser caracterizado como uma surpresa negativa, uma surpresa ruim. Então, é muito utilizado numa situação em que você está falando sobre algo triste. E aí você fica surpresa dessa forma triste, fica surpreso dessa forma triste. Então, a gente utiliza as reticências ao invés de uma surpresa alegre, que seria utilizado com o ponto de exclamação. Então, aqui, sinto muito. Sinto muito significa que está falando sobre uma coisa triste. Sinto muito. Só hoje eu percebi. Me perdoa, porque só hoje eu percebi. Só hoje eu percebi o quê? Fica aí essa hesitação, porque a pessoa não quer falar sobre o quê, já que parece ser algo triste. Travessão. É usado para indicar que o personagem está falando dentro de um diálogo. Então, no texto, quando a gente quer colocar a fala de um personagem, a gente inicia ela com o travessão. Vamos lá. O pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta Contrafeito. Contrafeito vocês podem entender como contrariado também, tá? Significa a mesma coisa. E aí, a gente usou o travessão para iniciar a fala, também para encerrá-la. Por quê? Como a gente foi fazer um comentário sobre a fala logo depois, a gente precisou encerrar ela
com o travessão para poder separar. Então, o travessão é utilizado no início de uma frase, que pode terminar sem travessão e ir para outra frase de outro personagem com um travessão também. Ou a gente utiliza o travessão no final para fazer um comentário a respeito da fala do personagem, para o narrador poder falar. 2 pontos. Vocês viram no próprio exemplo que eu acabei de dar, que antes de iniciar a fala do pai de Joãozinho, nós tivemos os 2 pontos. Por quê? Os 2 pontos nós usamos para introduzir a fala de um personagem no texto, mas não da mesma forma que o travessão. Um não substitui o outro. Pelo contrário, os 2 devem ser usados juntos. Como aqui, o motorista respondeu. Aqui ficam os 2 pontos. Os 2 pontos indicam que na próxima linha nós vamos ter a fala de um personagem. Ou na mesma linha, se a gente utilizar as aspas, que eu ainda vou mostrar novamente, porque vocês já conhecem. Aí aqui veio o travessão. Então, antes a gente teve que colocar os 2 pontos. O motorista respondeu. Respondeu o quê? A resposta vem a seguir dos 2 pontos. Para uma enumeração ou indicar uma explicação. Exemplo, aqui nós temos uma enumeração. A secretária trouxe papéis, carimbo e clips. Então, para indicar uma enumeração ou uma explicação, nós usamos os 2 pontos no meio do texto, da fala, da frase. Opa, passou muito. Aspas, como eu falei, a gente iria rever as aspas. Nós utilizamos as aspas para introduzir as falas ou pensamentos de personagens. Aqui nós temos o mesmo exemplo que a gente usou para o travessão, mas utilizado com as aspas. Ó, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Então, aqui a gente pode substituir o travessão, só que no travessão a gente teria que ir para a linha de baixo e iniciar a frase. Aqui a gente pode continuar na mesma linha utilizando as aspas, só que tem que usar as aspas que iniciam e tem que usar as aspas no final. O travessão não é obrigatório usar no final, só quando a gente vai continuar. Aqui, a gente não continuou, não teve mais fala do narrador. Então, aqui, se fosse travessão, não precisaria de outro. Agora, para as aspas, sempre precisa encerrar. Começar e encerrar. Nunca se esqueça de encerrar, porque às vezes vocês escrevem um texto e iniciam alguma expressão com aspas e não terminam. E aí o que acontece? Prejudica o sentido do texto. A gente não vai entender para que você utilizou as aspas. Não vai saber se foi uma fala que começou, se era para destacar algo, porque vai ficar perdido. Então, tem que começar e tem que encerrar. Aqui, por exemplo, nós também utilizamos para destacar uma palavra ou expressão, para dar uma ênfase. Quando, por exemplo, a gente está dizendo algo que seria uma expressão que não é muito comum, que não é correta. Como aqui, ó, a sapa estava na Pedra da Lagoa. Por que a gente usou aspas para sapa? Porque sapa não é uma palavra que existe. Então, a gente entende que quis dizer que era a fêmea de um sapo, mas a gente entende isso porque foram utilizadas as aspas para mostrar
que foi uma expressão que a pessoa inventou, que é uma expressão que não é correta. A gente vai utilizar e vai dar para entender por quê? Porque nós temos as aspas. Agora a vírgula, que é o mais difícil de todos. A vírgula, ela tem muitas funções. E aqui nós temos as principais delas que vocês precisam saber. Nós usamos para separar, os elementos de uma enumeração, como por exemplo, fomos ao supermercado e compramos feijão, arroz, batata e verduras. Separou feijão de arroz, de batata, enfim. Isso daqui foi uma enumeração que foi indicada pela separação dos itens pela vírgula. Usamos também para separar o nome de localidade e a data, como, por exemplo, Recife, 12 de janeiro de 2009. Então, a gente colocou. Isso daí geralmente é usado para indicar, por exemplo, em algum e-mail, em alguma carta, que é necessário indicar o local e a data onde você está. Então, nós vamos separar o local da data com a vírgula. Para separar o vocativo. Vocativo é o chamamento, é a expressão que a gente usa para chamar uma pessoa. Pode ser tanto nome como apelido, como a profissão, por exemplo, professora. Então, para separar o vocativo, a gente precisa utilizar a vírgula. Maria, espere por mim. Ou, por exemplo, professora, não apaga o quadro. Então, a gente separaria a professora com a vírgula. Para separar expressões ou palavras explicativas. Ou seja, isto é, por exemplo, como aqui. O seu sobrenome não é este. Ou melhor, nós separamos com duas vírgulas, porque são expressões explicativas. O ou melhor vai indicar uma explicação, que é a seguinte: não está completo. O seu sobrenome não é este, ou melhor, não está completo. Para separar o aposto. Exemplo: Tóquio, capital do Japão. Ficou um foi aqui meio perdido, mas era sediou, tá bom? Esqueçam esse foi aqui. Perdão por isso. Tóquio, capital do Japão, sediou as Olimpíadas de 2020, que só aconteceram em 2021. O que a gente tem separado por vírgula aqui? Capital do Japão. Por quê? Capital do Japão é o aposto, ou seja, a característica daquilo que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar de Tóquio, então, capital do Japão foi a característica que nós demos. A explicação, o que é Tóquio? Tóquio é a capital do Japão, ok? Então, por aqui, nós ficamos com essa breve retomada do que é pontuação, dos sinais de pontuação e dos seus usos. E agora eu vou corrigir com vocês a atividade que eu deixei disponível. Vamos lá. Ó, nessas atividades aqui. Pula aqui, e-mail, nome, vamos lá. A gente inicia com o texto. Berto. Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela bem melhor. Bem melhor agora. Vamos lá.
voltando desde o início do texto. Berto. Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder. Lembrando, mergulhou em um sentido figurado, porque a gente sabe que mergulhar é só na água. E na moita não é uma água, né? A moita um aglomerado de folhas que poderia ser uma pequena planta, uma pequena árvorezinha. Então ele se escondeu atrás da moita, mas ai! Os galhos da moita tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou Berto, um abominável homem das neves. Então, aqui nós encerramos o texto chamado O Não Tão Abominável Homem das Neves, escrito por essa pessoa aqui de sobrenome Bookington. É difícil de falar, né? Mas o que importa é o que a gente leu aqui e o seguinte. Vamos lá para as atividades. Na passagem silenciosamente, ele rastejou para perto delas, a vírgula separa uma palavra que indica o lugar para onde Berto rastejou, o modo com que Berto rastejou ou o tempo com que Berto rastejou. Silenciosamente, vírgula. Então, a vírgula separa o silenciosamente. Silenciosamente indica lugar? Não, não é o lugar. Ele não rastejou para silenciosamente. Indica tempo? Não, silenciosamente não fala nada sobre tempo. Agora sim, indica o modo com que Berto rastejou. Então, aqui nós temos um advérbio de modo que a gente também separa com a vírgula. O ponto de exclamação acompanha a interjeição. Ai! Que exprime espanto, dor ou lamento. Vamos lá, voltar para ver o que era. Ó, Berto mergulhou na moita para se esconder, mas ai! Os galhos tinham vários espinhos. Se a gente usou ai para indicar que os galhos tinham vários espinhos, então logo a gente entende que esse grito foi de dor por causa dos espinhos que furaram o garotinho. A frase "Quem é você?" deve ser encerrada com que sinal de pontuação? Com o sinal, o ponto de interrogação, porque aqui o "Quem é você?" é uma pergunta direta. Meu nome é Tom. Quem é você? Então, faltou um sinal de interrogação. Deixa eu digitar aqui. Interrogação. No trecho, desculpe-me, o travessão introduz uma fala, aqui, ó, o travessão, de quem? Do homem das neves, Berto, do garotinho Tom ou do narrador da história? Vamos voltar para ver. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Então, quem falou aqui foi o garotinho Tom. Cite todos os sinais de pontuação presentes no texto. A gente tem
Ponto final. Berto era um abominável homem das neves. Nós temos vírgula. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Então, quando a gente vai usar um tanto quanto, a gente separa com vírgula e tem uma vírgula aqui. Certo dia, separamos com vírgula para marcar o tempo. Então, vírgula de novo. Tem mais pontos finais aqui, mas eu não vou falar sobre eles. Vamos lá, já vimos ponto final e vírgula. Que susto! Ponto de exclamação. Mas, ai, aqui antes do ai tem reticências, porque indicou uma pausa. Suspendeu ali para depois vir com o grito de dor do garotinho Tom. Do garotinho Tom, não, do Berto. Enfim, então nós temos ponto final, vírgula, ponto de exclamação, reticências, e agora o garotinho andou até Berto. Então, 2 pontos para indicar que vai iniciar uma fala do garotinho. Então, aqui 2 pontos também. Depois, travessão para iniciar a fala. E para encerrar aqui, falar, ele disse. Então, temos ponto final, vírgula, ponto de exclamação, reticências, 2 pontos, travessão, e aqui continua ponto final deveria ter o ponto de interrogação, mas não tem. E eu sou Berto, um abominável homem das neves. Ponto de exclamação só. Para finalizar, aqui embaixo, que é o que a gente chama de referências do texto, da onde que veio esse texto, nós temos aspas. Ó, as aspas foram para citar o nome do texto. Então, toda vez que a gente vai citar algo, a gente usa aspas. Pelo que a gente viu, foram usados todos os pontos desse texto, contando com as referências aqui, menos o ponto de interrogação que deveria ter sido utilizado em quem é você, mas não foi. Então, vamos lá para todos os pontos que foram utilizados. Ponto final, vírgula, ponto de exclamação, reticências, 2 pontos, aspas e travessão. Prontinho. Aqui, como você continuaria essa história após o encontro do garotinho Tom com Berto, o abominável homem das neves? Escreva um texto de no mínimo 15 linhas, lembrando-se de pontuar corretamente. Aqui fica para vocês fazerem o texto e aí eu vou corrigir fora da aula para poder ver como está a produção textual de vocês e a pontuação. Ver quem vai ter mais criatividade para criar um final para essa história do Berto, o abominável homem das neves que se encontrou com o garotinho. Então, deixa só eu colocar aqui o meu e-mail e o meu nome para eu enviar para mostrar o quê? Deixa eu botar um pontinho.
Ó, aqui no final, vocês clicam em ver pontuação e tudo que eu falei vai ter a resposta certinha aqui para vocês, tá bom? Aqui só ficou errado porque eu coloquei nas referências, mas é essa resposta mesmo. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigada por assistirem mais uma aula. Espero que vocês aprendam e consigam fixar mais na mente de vocês o uso dos sinais de pontuação. E é isso. Qualquer dúvida, me chamem. Eu vou estar no plantão para tirar dúvidas. E é só vocês falarem comigo que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.